Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. O tema, como controlar a ira. Efésios capítulo 4, versículo 26, versículo 27. Hoje nós vamos ver a ira deve ser mantida sob controle. Ou seja, nós temos condições de controlar a nossa ira. Não extravasar, não passar do limite, mas ter bom senso, ter domínio próprio e, acima de tudo, pensar antes de falar e antes de agir. Por isso, a ira deve ser mantida sob controle. A primeira coisa que nós vamos ver é sobre isso, o domínio próprio. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. A partir do momento que nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo é derramado sobre nós e começa a fluir em nós os frutos do Espírito Santo. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Então, esses são qualidades ou mudança de caráter na nossa vida. Então, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo convém. Nós não podemos deixar que a ira venha dominar o nosso coração, a nossa mente, e venha produzir frutos de pecado. Pelo contrário, nós temos que ter domínio próprio, porque o Espírito Santo habita em nós. E desta forma, tratar ou ter atitudes construtivas e não destrutivas, através do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Então, nós temos condições de dominar a nossa boca, a nossa língua, o nosso coração e a nossa mente, para não termos atitudes que venham atacar, ferir ou machucar alguém. Pelo contrário, ao invés de ferir, ter boas palavras de edificação e de transformação, como nós vimos anteriormente. Segundo versículo, Tiago 1,19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ou seja, nós temos condições de dominar a nossa vida, porque nós temos que ouvir bem, entender o que está sendo dito, filtrar aquilo que nós estamos ouvindo, depois pensar no que vai falar, no que vai responder e, acima de tudo, tardio para se irar. Tardio para se indignar contra aquilo que você ouviu, viu alguém fazer contra você ou contra alguém. Então, a palavra de Deus fala que o domínio próprio é saber ouvir, saber falar e, a última instância, irar, ter atitude. Então, assim é o homem de acordo com a vontade de Deus, tratado pelo Espírito Santo, que tem domínio próprio. Segundo, queridos, testando o nosso controle. A ira deve ser mantida sob controle. Então vamos fazer um teste. Pare, de acordo com aquilo que vai ser perguntado, pare, pense e veja se você está tendo atitudes corretas ou atitudes erradas. A primeira pergunta: o que você diz quando está irado? O que vem aos teus lábios? Há um texto da palavra de Deus que diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, o que você diz quando você está irado? Pare, pense um pouquinho. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem,
proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, muitas das vezes, o que vem à nossa boca é julgamento, é palavras torpes, podres, palavrões, coisas que não deveríamos falar, acusações, coisas que as pessoas não fazem, ou nós não vimos ela fazer e inventamos. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos. Aquilo que você fala pode produzir ira, pode produzir atitudes que vão destruir vidas. Tiago, ele fala que nós temos que dominar a nossa língua, porque a nossa língua pode pôr fogo, a nossa língua pode matar. Então, o que você diz quando está irado? Nós temos que dominar a nossa fala. Segundo, o que você faz quando está irado? Qual é a sua atitude? É mansa? É tranquila? Você age de acordo com aquilo que você fala? Ou seja, você está falando coisas para mudar a situação, transformar a situação, restaurar a situação e age de conformidade? Ou você estoura, como eu vi uma vez um rapaz dizer, olha, eu sou crente, mas meus braços não são não. E queria partir para cima do outro. Então, o que você faz quando está irado? Então nós temos que ter consciência das nossas atitudes. E as nossas atitudes pode ferir fisicamente alguém. Ou pode também até matar alguém, dependendo do seu ato. A palavra de Deus diz o quê? O iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica transgressões. Nós não podemos levantar contendas. Nós não podemos multiplicar transgressões. Nós temos que levar paz. Nós temos que ser pacificadores. Então o texto de Provérbios 29 e 22 diz isso. O iracundo levanta contendas, mas o furioso multiplica as transgressões. Que nós possamos não ter atitudes que promovam contendas ou transgressões. E por último, queridos, testando o nosso controle, o que você sente quando está irado? Qual é o seu sentimento de ira? Furor? Ódio? O que você sente? Então, a palavra de Deus diz, dois exemplos. Um exemplo negativo e um exemplo positivo. O exemplo negativo, Davi. O texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, 6 e 8 diz: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em reverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e o chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até ao dia de hoje. Então o que está acontecendo aqui? Eles estavam conduzindo a arca da aliança, e só poderia tocar na arca da aliança o sumo sacerdote ou o sacerdote. Aqueles que estavam conduzindo não poderiam, porque eles não eram santificados para aquilo. Entretanto, os bois tropeçaram e a arca ia cair, e Uzá levantou a mão e estendeu, para não deixá-la cair. E o Senhor se irou contra Uzá. E Davi se desgostou-se do Senhor, irou-se contra o Senhor. Então, o sentimento de Davi de se sentir chateado, desgostado, irado contra Deus, não pode acontecer conosco. Nós temos que ter atitudes pacíficas. Por outro lado, nós vamos ver Jó. Jó, capítulo 1, verso 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. O que está acontecendo aqui com Jó?
Jó, ele perdeu seus bens materiais, perdeu seus 10 filhos, ficou doente, extremamente doente, cheio de feridas, provavelmente seja lepra, que a sua pele tinha que ser raspada com caco de telha. E mesmo assim, Jó não pecou e nem atribuiu, ou seja, ele não teve sentimento de desgosto, de ira contra Deus, porque ele entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas. Então, que sentimentos nós temos quando estamos irados? Nós temos que pacificar a nossa mente, o nosso coração, para que o nosso sentimento seja de amor, de misericórdia, de compaixão, de empatia, e não de rancor, de ódio, de querer brigar, de querer arrebentar qualquer um. Não é desta forma que Deus se agrada. Então, queridos irmãos, o que nós aprendemos hoje? Como controlar a ira? A ira deve ser mantida sob controle. Através do quê? Através do domínio próprio. Então nós temos que pensar naquilo que vai ser falado, ou seja, o que você diz quando está irado. Então pensar antes de falar. O que você faz quando está irado? Pensar antes de agir. O que você sente quando está irado? Tentar sentir compaixão e empatia. E concluindo, queridos, explosão emocional não é questão de temperamento. Se trata de defeito de caráter. Para o cristão que crê em Cristo, que crê em Deus, o que vale é Efésios 4:31 e Colossenses 3:8. Então, o que o texto diz para nós é que nós temos que ter um coração cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E assim nós vamos fugir da ira e vamos ter o nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça em todos os momentos. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pelo teu perdão, pela tua presença em nós por meio do Espírito Santo. Coloque em nós, ó Pai, domínio próprio, mansidão, Senhor Deus, para que possamos ter um coração segundo o teu coração, amoroso, gracioso, compassivo, misericordioso, e não um coração irado, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de amargura. Purifica a nossa vida em todos os momentos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.